Martin Luther King Jr. nasceu em 1929, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos. O norte-americano era filho e neto de pastores evangélicos e tornou-se mais tarde líder da igreja a qual frequentava. Durante os anos 40 e 50, King cursou as faculdades de Sociologia e posteriormente Teologia, além de concluir seu doutorado em Teologia Sistemática. Ele foi casado com Coretta Scott King, com quem teve 4 filhos. Por viver no Estado socialista e racista, desde jovem foi ativista e a voz na luta pela igualdade racial de negros e brancos. Ele também lutou bravamente pelos direitos das mulheres, defendia o não uso da violência e o amor ao próximo. O pastor inicia sua história como líder do movimento racial norte-americano após um acidente ocorrer durante a época de segregação no país, quando, por lei, os negros somente podiam ocupar os últimos assentos no ônibus e o motorista tinha que ser de cor branca, entre outras proibições que impediam negros e brancos de conviver em conjunto. O movimento obteve vitória e as leis de segregação nos transportes públicos foram abolidas. Foi um marco na luta pelo fim da discriminação racial no país. Em 1957, King foi um dos fundadores da Conferência de Liderança Cristã do Sul, que era responsável pela criação de movimentos pela luta dos direitos civis e composta, em sua grande maioria, por jovens negros e pertencentes à Igreja Batista. Ele seguia os preceitos de Gandhi, de não violência e desobediência civil, e aplicava essas ideias nas manifestações organizadas pela CLCS. Durante toda a sua vida, recebia mensagens de ódio e ameaças de quem apoiava as leis de segregação, porém, prosseguiu acreditando no ideal da convivência. A Marcha dos Direitos Civis, que ocorreu em Selma, cidade de Alabama, em 1965, foi um dos marcos para o movimento liderado por King. Ele reivindicava o direito dos afro-americanos de irem às urnas. Nessa época, os negros representavam apenas a metade da população de Selma, mas apenas 2% da população era registrada como eleitor. E essa característica se repetia em vários estados do sul do país. E após 18 dias marchando em direção à Câmara Legislativa de Alabama, King, ao lado de negros, asiáticos, latinos, soldados do exército e até mesmo agentes do FBI, conseguiram com que o presidente Lyndon Johnson assinasse a lei que dava o direito ao voto, uma importante conquista que representou a vitória da Marcha de Selma. Essa manifestação revelou a força da convicção de centenas de afro-americanos pela luta por direitos humanos básicos. A mais famosa marcha organizada por King e a CLCS foi a marcha em Washington, com cerca de 250 mil pessoas. Foi nesse episódio que ele fez seu mais famoso discurso, que iniciava-se com a seguinte frase: I have a dream, considerado por muitos um dos melhores discursos de todos os tempos. As palavras foram proferidas nos degraus de Lincoln Memorial, em Washington, D.C., em 1963. Com sua excelente oratória, o Dr. Martin Luther King teve como objetivo encorajar a nova geração a eliminar o racismo, criando uma sociedade melhor para o futuro. Ele mencionou documentos importantes para a história dos Estados Unidos. A Proclamação da Emancipação, que declarou a libertação dos escravos, e a Declaração da Independência dos Estados Unidos, ressaltando sempre a ideia de igualdade. I have a dream. My 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Em 1964, King recebeu o Prêmio Nobel da Paz por sua atuação na busca pelos direitos igualitários e por pregar a paz. 4 anos após receber o prêmio, King foi assassinado em um hotel. Apesar da morte trágica, King foi importante na luta pela igualdade racial nos Estados Unidos. Nos anos seguintes à sua morte, a legislação norte-americana foi ficando cada vez mais igualitária entre brancos e negros.
take my flow, I take their ass for ransom. I know that I'm gone. They see me blowing up, now they say they want some. I got 2 twin Glocks, turn you to a dancer. I see 2 twin eyes, leave them on a banner. And I got 2 thick thighs, wanna link the gang. I got red, I got blue, what you want? The Chanel, Balenciaga, Louis Vuitton. She know I got the